A transformação da Igreja, de perseguida a perseguidora no Império Romano. O cristianismo, nascido nas margens do Império Romano como uma fé marginalizada e frequentemente hostilizada, enfrentou 3 séculos de perseguições severas. Os primeiros cristãos eram lançados às feras em arenas, queimados vivos, crucificados e acusados de traição por se recusarem a adorar os deuses romanos e o imperador. No entanto, com a conversão do imperador Constantino e o Edito de Milão em 313 d.C., e que concedeu liberdade de culto aos cristãos, e posteriormente com o Edito de Tessalônica em 380 d.C., quando o imperador Teodósio I declarou o cristianismo niceno como religião oficial do império, inicia-se uma nova e dramática fase na história da fé cristã, uma fase marcada por poder, institucionalização e, infelizmente, também pela intolerância. O que antes era um movimento espiritual marginal e pacífico se tornou em poucas décadas a ideologia dominante do maior império do mundo ocidental da época. Com essa oficialização, o cristianismo passou a se confundir com o próprio Estado romano. A Igreja, que antes caminhava entre catacumbas e mártires, agora ocupava tronos e palácios, tendo acesso às estruturas administrativas, econômicas e militares do império. O que era fé se aliou ao poder, e essa aliança teve profundas consequências. Com a autoridade imperial agora a seu favor, a Igreja passou a ver como ameaça qualquer crença contrária à fé cristã oficial. O politeísmo greco-romano, com seus templos e cultos milenares, foi rotulado de heresia e idolatria. Os templos pagãos foram fechados ou destruídos, e os sacerdotes de outras religiões foram perseguidos. Práticas tradicionais como o culto a Júpiter, Ísis, Mitra ou Cibele foram proibidas. Muitos adoradores dessas divindades foram forçados à conversão ou enfrentaram punições severas, incluindo o exílio e a morte. Além disso, a intolerância não se limitou às religiões pagãs. Outras vertentes do próprio cristianismo, como os arianos, donatistas e gnósticos, foram duramente perseguidas. A heresia passou a ser considerada não apenas uma ameaça espiritual, mas também um crime contra o Estado. A doutrina oficial da Igreja, decidida em concílios como o de Nicéia, 325 d.C., e Constantinopla, 381 d.C., passou a ser imposta com mão de ferro. Dissidentes eram excomungados, perseguidos, e muitos acabavam executados em fogueiras, prisões ou outros meios cruéis em nome da pureza da fé. A transformação da Igreja em perseguidora foi, em parte, consequência da fusão entre religião e política. O Império viu na fé cristã uma ferramenta poderosa para unificar cultural e ideologicamente seus vastos domínios. Em troca, a Igreja se beneficiou com o apoio estatal, recebendo privilégios, isenções fiscais e poder sobre questões civis. Nesse novo cenário, o zelo espiritual foi aos poucos sendo contaminado pelo desejo de controle e autoridade. A salvação das almas passou a ser usada como justificativa para a repressão dos diferentes. É importante destacar que muitos líderes e pensadores cristãos da época também condenaram os excessos da perseguição, lembrando que o Evangelho de Cristo prega o amor, o perdão e a conversão voluntária, nunca forçada. Porém, essas vozes eram frequentemente silenciadas pela força da estrutura estatal e eclesiástica consolidada. A história da Igreja nesse período revela uma das faces mais complexas do cristianismo: a tensão constante entre os ensinamentos espirituais de Jesus, pautados no amor, na misericórdia e na compaixão, e a prática institucional do poder, que muitas vezes se desviou desses ideais. Assim, a Igreja que um dia foi símbolo de resistência diante da opressão, tornou-se com o tempo uma instituição capaz de oprimir. O fogo das fogueiras que antes queimava os mártires cristãos, passou a consumir aqueles que ousavam crer de forma diferente. A cruz, símbolo de salvação, foi usada como emblema de conquista e dominação. Essa virada histórica nos convida à reflexão profunda sobre os perigos da união entre fé e poder político. E mais ainda, nos lembra que os valores centrais do cristianismo, o amor ao próximo, a liberdade de consciência, o respeito ao outro, devem estar sempre acima de interesses institucionais e ideológicos. A fé que salva não pode ser imposta pela espada, mas deve brotar livremente do coração.